pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos fazer um programa muito especial. E para fazer esse programa, é claro, eu trouxe aqui uma galera muito especial também. Eu tenho aqui várias crianças e juvenis que vão contar para você quem é Jesus. Olha, o programa de hoje vai ser muito bom. Espero que você fique ligado, tá bem? E ouça o que cada um deles tem para dizer para você sobre isso. Mas para a gente começar, eu quero deixar que cada um deles diga o seu nome e a sua idade. Então a gente vai começar aqui do meu lado esquerdo. Meu nome é Sofia, eu tenho 12 anos. Meu nome é Esther, eu tenho 9 anos. Meu nome é Elisa, eu tenho 7 anos. Meu nome é Débora, eu tenho 9 anos. Meu nome é Esther, eu tenho 9 anos. Você? Eu chamo Bernardo, eu tenho 5 anos. Aqui Meu nome é Davi, eu tenho 6 anos. Meu nome é João Pedro, eu tenho 11 anos. Meu nome é Eva, eu tenho 9 anos. Meu nome é Luiz, eu tenho 11 anos. Meu nome é Alessandra e eu tenho 12 anos. Olha só que lindo. Então nós temos aqui de 5 até 12 anos. E cada um deles tem uma experiência diferente e eles vão contar para a gente hoje não apenas a experiência deles, mas eu quero que você que está nos ouvindo, que talvez nunca ouviu falar de Jesus, ou talvez ouviu, mas nem sabe realmente quem é Jesus, o que ele fez, por que é importante. Então eles vão contar isso para você hoje, ok? E eu quero começar aqui fazendo a pergunta que é o tema do nosso programa. Quem é Jesus para você? Ok? E eu quero ver aqui quem vai começar aqui respondendo. Eu vou começar aqui com a Lisandra, ok? Que está aqui do meu lado direito. Conta pra gente, Lisandra, quem é Jesus para você? Jesus para mim é um pai amoroso que em todos os momentos que eu preciso, ele sempre está cuidando de mim e me guardando. Sempre que eu preciso de forças, ele me dá. Amém, Sempre que eu preciso que de lindo. alegria, ele me dá. Amém. Quem mais quer responder? Luísa? Sim, Jesus para mim é um pai que me ama, que me ajuda em todos os lugares, que está sempre comigo, nunca estou sozinha, desde o dia que eu me levanto até o dia de eu me deitar, e eu fico muito feliz dele estar comigo sempre. Muito bem. Eva? Jesus para mim é a minha inspiração. Eu tento me inspirar nele e quando eu tô nervosa ou eu vou fazer alguma coisa, se eu quero, tô nervosa mesmo, eu penso, Jesus faria isso? Ó, que pergunta interessante. Muito bem. Aí eu lembro, eu pego alguns versículos da Bíblia e coloco na minha mente se eu faço isso ou não. Olha, muito bem, gostei. João Pedro? Jesus é Deus que veio aqui para nos salvar. Jesus é Deus, isso é maravilhoso. Olha, você, quantos anos, João Pedro? 11. Fazer essa afirmação é algo muito importante, porque tem muitas crianças ali que elas não sabem que Jesus é Deus. Amém? Amém. Muito importante ouvir você dizendo isso. Vamos ouvir o Davi? Davi, fala pra gente, quem é Jesus para você? Ele é um pai que guarda a gente e nos momentos difíceis ele ajuda a gente. Ah, ele nos momentos difíceis ele ajuda você? E você tem momentos difíceis, Davi? Na escola, para aprender, é isso? Um pouco, tá bom. Daqui a pouco o Davi vai contar mais para a gente sobre isso. Vamos lá, vamos ouvir aqui o Bernardo. Bernardo, quem é Jesus para você? Ele dorme comigo, ele brinca com a gente. Ele brinca com você? Que legal! E ele estuda com a gente. Ele estuda com você também? Nossa, mas esse Jesus é muito legal, hein? Vamos ouvir aqui as nossas princesas. Esther, fala pra gente, quem é Jesus para você? Jesus para mim é meu pai, ele me protege, é soberano, ele me ajuda, ele protege. Muito bem. E eu sou muito grata porque ele faz tudo isso para mim.
Que bom, que lindo. Vamos ouvir a Débora. Deus pra mim, Jesus, Deus pra mim é meu Pai, é meu Salvador. Seu Salvador. Isso é importante. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Sim, ele morreu no meu lugar, porque às vezes eu penso, nossa, se Deus não tivesse criado o mundo, onde a gente estaria hoje? É de pensar realmente, se ele não tivesse criado o mundo, onde nós estaríamos, né? Talvez a gente nem existiria, né? Porque ele nos criou. Muito bem. Então vamos ouvir aqui a Esther. Jesus pra mim é um pai amoroso, ele cuida de mim, todo momento que eu preciso dele, ele tá lá me ajudando. Que lindo, muito bem, Esther. Elisa, conta pra gente, quem é Jesus para você? Jesus pra mim é um pai amoroso que sempre tá comigo nos momentos que eu preciso mais. Muito bem. E vamos ouvir agora a Sofia. Jesus é o meu Salvador, é quem morreu na cruz pelos meus pecados, é um pai que nunca nos abandona, está sempre com a gente, nos momentos ruins, nos momentos bons. Muito bem. Olha, é muito importante a gente ouvir essas crianças falando aqui. E cada uma delas falaram de um aspecto importante de Jesus. Jesus é amoroso, Jesus é Salvador, Jesus é Deus. E nós vamos falar então sobre isso. Peraí, Jesus é Deus. Isso é algo muito importante. Mas Deus não vive lá no céu? Então como é que é isso? Deus saiu do céu, veio para a terra e virou gente? Uau, vamos contar isso então? Então quer dizer que um dia Jesus nasceu? Sim. Quem gostaria de falar sobre isso? Aliás, a gente tem até uma música, né, que fala sobre isso. Vamos começar aqui com a Esther, então. Como que aconteceu esse nascimento de Jesus, Esther? Deus enviou um anjo para falar com Maria que a Maria teria um filho que se chamasse Jesus. Nossa, que lindo! É verdade. Deus mandou um anjo falar com Maria que ela iria ter um filho e que ia se chamar Jesus, que seria o Filho de Deus. Elisa. Um anjo, Deus enviou um anjo para falar com a Maria que ela ia ter um filho que ia ser enviado pelo Espírito Santo. Ah, que ia ser gerado pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quem quer comentar sobre isso? Ou sobre o nascimento de Jesus? Eva. Sobre o nascimento, eu acredito, não sei se isso é verdade, mas eu acredito quando Jesus nasceu que ele era, esqueci. Pode comentar. Que ele era, que ele já nasceu sabendo das coisas. Ah, tá. Não, quando Jesus nasceu, vamos lembrar um pouquinho o que a Bíblia fala? Sim. Tá. Quando Jesus nasceu, ele era um feto dentro da barriga da mãe, igual toda criança. Então, ele começa sendo formado através de uma célula bem pequenininha. E aí vai crescendo, né? Vai tomando forma, vai formando o rostinho, as mãozinhas, os pés, o corpo todo. Então, Jesus foi assim também. Ele teve que ser formado na barriga da sua mãe. E depois ele nasceu. Ele se tornou um bebê, uma criança, cresceu. Obedeceu seus pais. Obedeceu os pais, teve que aprender a ler, escrever, estudar, teve que ir para a escola. Para completar o que ela disse, Jesus não nasceu na cidade na qual o anjo revelou. Ele foi lá para Nazaré. Muito bem, ele nasceu na cidade de Belém. Muito bem, depois ele cresceu lá em Nazaré. Aí lá em Belém, o José e Maria foi procurar um lugar para Jesus nascer, só que não acharam, né? Aí eles foram em um fazendeiro para perguntar se ele tinha lugar. E ele falou que só tinha meio que em um celeiro. Aí Jesus nasceu em uma manjedoura. Muito bem, eles colocaram ele lá numa manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam, não é? Muito bem. O que mais que você quer dizer pra gente, Débora, sobre o nascimento de Jesus? Que
Jesus nasceu para nos salvar, mas José não acreditou em Maria. Pensou que ela estava mentindo. Mas um anjo falou através de para José que Maria não estava mentindo, ela estava dizendo a verdade. Olha, muito importante. Estou vendo que vocês sabem muita coisa. A Débora está contando para a gente aqui que primeiro, né, Esther falou que o anjo veio e falou para Maria que ela teria um filho. Só que ela já estava noiva, a Bíblia fala desposada, como se ela já estivesse casada, mas eles ainda não moravam juntos. E José, que era esse homem que tinha desposado Maria, ele não acreditou, ele achou que ela estava grávida de um outro homem. Então Deus apareceu para ele em sonho e falou para ele que ela estava grávida do Espírito Santo e que ela teria um filho, sim, que era o Filho de Deus. Muito bem. João Pedro, quer falar? Ele já falou muita coisa, mas o mais incrível é que o anjo, antes mesmo dela ter casado, já apareceu para ela dando sinal. E mesmo José não ter acreditado, outro anjo também apareceu. Esse eu acho mais incrível da história. É como que Deus preparou tudo, não é isso? O nascimento de Jesus foi algo que Deus planejou. Agora, Jesus não era filho de José, ele era o filho de Deus. E quando Maria deu à luz, a Bíblia fala que apareceram algumas pessoas lá e eles fizeram algumas coisas. Pastores, não é? O que eles viram no céu? E uma estrela. Uma estrela, a estrela de Belém. Porque tinha uma profecia que dizia que onde aparecesse aquela estrela seria o sinal De Deus. o sinal de Deus de que o Filho de Deus estava nascendo. O profeta Zacarias falou isso. Miqueias. Aham. Muito bem. Tinha uma profecia dizendo que isso ia acontecer. E apareceram também outras pessoas lá e eles levaram algumas coisas para Maria e José e para Os o bebê. sacerdotes. Eles levaram Eles levaram presente. ouro, mirra, muito bem, eram presentes, não é? Eles levaram para Jesus. A Bíblia chama eles de magos, né? Então, que eram pessoas que costumavam estudar as estrelas, os astros. Então, eles foram seguindo a estrela. Percebe? Tudo isso aconteceu porque Deus estava preparando tudo para que Jesus pudesse nascer. Sim. Agora vamos falar algo aqui importante. Jesus, alguém sabe alguma coisa sobre a infância de Jesus? Sim. Porque a Bíblia não fala muito, mas ela fala algumas coisas. Vamos ouvir primeiro a Luísa. Jesus foi uma criança muito inteligente, né? Que as crianças amavam brincar com ele e tal. Eu acho que ele deveria ser a melhor criança lá do lugar. Devia ser muito legal brincar com Jesus, né? Claro. E eu queria muito ser uma das crianças que brincava. Amiga de Jesus da infância? Eu também. João Pedro, só um pouquinho. Quando você disse que fala algumas coisas da infância de Jesus na Bíblia, aos 12 anos quando eles foram lá para Jerusalém, né? Sim. O mais incrível é que, mesmo tendo várias crianças brincando, em vez ele até pode ter brincado, mas ele ficou conversando com os sacerdotes da lei. Esse é o mais incrível. É verdade. Eles foram numa festa, Da os Páscoa. pais da Páscoa, muito bem. Vocês podem ir completando quando eu vou falando, tá bom? E depois, quando a família voltou, Jesus, com 12 anos, ficou lá em Jerusalém. Tudo bem, João Pedro, ele poderia ter ficado brincando, né? Com outras crianças. Mas ele ficou conversando com os doutores da lei. Você já conversou com algum doutor? Sim, sim. Não, só para saber se você estava doente ou não, né? Tá certo. Eva. Teve não sei se, eu vi no The Chosen que teve na infância dele mesmo,
que os pais dele perderam ele, tipo, em Jerusalém. Uhum. Só que, na verdade, ele estava no Templo de Salomão dando aula. Olha, exatamente. Ele estava lá, ele é que estava ensinando os doutores, com 12 anos. Os pais dele, Maria pensou que estava com José e José pensou que estava com Maria. Quando eles se encontraram, eles falaram, você tá com Jesus? Não, eu não tô. Será que ele ficou lá em Jerusalém? Aí eles Aí ficaram eles foram. preocupados, né? Eles ficaram Pra pegar. Agora, quem sabe o que Jesus falou para os pais dele, na hora que os pais chegaram, fala: Jesus, nós estávamos preocupados com você. O que Jesus falou? Você não sabia que eu estava na casa de meu pai? Muito bem. Esther, quer falar? É, isso mesmo. Isso mesmo. Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai. Então, com 12 anos, Jesus já sabia que era o Filho de Deus. Isso não é incrível? Sim. Isso quer dizer que, com 12 anos, uma criança, que já está deixando de ser criança, ela pode receber Jesus na sua vida. Sim ou não? Sim. Pode ser. Tá, então deixa eu perguntar aqui para Elisandra. Elisandra, você tem 12 anos. E você já recebeu Jesus na sua vida? É? Conta pra gente, quantos anos? Como foi? É porque, tipo assim, desde que eu era pequena, os meus pais sempre me ensinaram tudo certinho, eles me levavam pra videira, desde bem novinha mesmo. Uhum. Só que eu nunca sabia mesmo se eu tinha aceitado ele. E aí, com 9 anos, todo culto, na verdade, as pessoas perguntam, mas elas perguntaram se tinha alguém que queria aceitar Jesus, se estava com dúvida, que Sim. sabia que ele morava no seu coração. E aí, eu fui lá na frente e aí eu recebi de verdade ele, De ver com 9 anos. com 9 anos. Que lindo, que lindo. Muito bom. Deixa eu ouvir aqui a Sofia. Sofia, você também lembra quando foi que você recebeu Jesus na sua vida? Desde pequenininha, minha mãe sempre orava comigo antes de eu dormir, sempre me levava na igreja, né? Sempre mostrava pra mim quem era Jesus. Foi esse ano mesmo que teve o encontro, em fevereiro. Aí eu fui no encontro, aí teve o primeiro dia, né, que foi pedir perdão, o Uhum. segundo dia que foi o livramento, e no último dia eu aceitei Jesus. Você tinha quantos anos? Eu 11? 11. 11 anos. Isso. Que lindo. Quem aqui ainda não foi no encontro? Davi? Não foi no encontro. Nem o Bernardo. Todos os outros já foram no encontro? Sim. Elisa, você foi no encontro. E como que foi lá no encontro? Você recebeu Jesus? Fala bem alto para a gente ouvir. Recebi, foi lá mesmo que eu recebi de verdade Jesus no meu coração. É mesmo, você orou, convidou Jesus para vir morar no seu coração. Que lindo! Isso realmente é muito importante. Olha, nós estamos falando aqui sobre quem é Jesus. E cada um dessas crianças aqui, juvenis, está contando para a gente sobre isso. O que eles sabem, quando foi que eles ouviram, quando que eles receberam Jesus na sua vida. E agora eu quero perguntar algo importante para vocês a respeito da vida de Jesus quando ele já era adulto. Então, ele chamou os discípulos para andar com ele. E a Bíblia conta muitas coisas que aconteceram, inclusive milagres. Então, eu vou pedir aqui a alguns de vocês que sabem de algum milagre para você contar para a gente. Acho que eu vou começar com a Esther. Vou deixar as duas Esther. Tem a Esther de 9 anos e a Esther de 9 anos. E elas vão contar então para a gente sobre um milagre que elas conhecem, que Jesus fez. Vamos lá, Esther, conta pra gente. Deus fez na minha vida foi quando eu fui pro encontro. Eu tava O milagre que ele fez na sua vida. É, Sim. a gente tava precisando muito de um apartamento novo. E aí Deus deu capacidade. Meu pai comprou um apartamento e aí a gente vai montar no próximo ano. Olha, que lindo. Então, vocês estavam orando para ter uma casa. E você orou?
Você pediu para Jesus uma casa? Sim. E aí seu pai conseguiu comprar? Sim. E agora vocês vão morar na casa de vocês. Que lindo! Que lindo! Esther, você quer contar para a gente algum milagre que você sabe que a Bíblia conta que Jesus fez? Sim, eu sei de vários milagres, mas eu vou falar esse daqui. Que é que Jesus transformou o pão e o peixe, ele multiplicou, no caso, o pão e o peixe para várias pessoas. Ah, sim. Então tinha alguns pães, peixes, e ele multiplicou. Elisa, o que mais que você sabe sobre o milagre de Jesus? Eu sei que um dia, de uma festa que Jesus foi, eles estavam tomando vinho, só que de repente acabou o vinho. O que ele fez? Ele transformou a água em vinho. Nossa, exatamente. Jesus transformou água em vinho. No casamento. Isso foi em um casamento. Na verdade, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Sofia? A que eu mais gosto é da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Foi que Jesus tinha meio que uns amigos. Ele era bem amigo de Lázaro. Aí, um dia, a irmã de Lázaro chamou Jesus falando que Lázaro tinha morrido. E que ela tinha chamado antes pra Jesus curar ele. Só que aí ela foi lá e avisou que Lázaro já tinha morrido. Aí Jesus foi lá. Quando tava no enterro de Lázaro, é meio que uma pedra, assim, né? Aí Jesus falou bem assim, ó, Lázaro, levante-se e saia. Aí Lázaro empurrou a pedra e saiu. Muito bem. Esse foi um grande milagre. Realmente. Lázaro era amigo de Jesus e ele estava doente e morreu. E eles sepultaram Lázaro. Ele ficou lá 4 dias. E depois Jesus disse, ele apenas chamou, não é? Falou, Lázaro, vem para fora. E eles removeram a pedra e Lázaro saiu. Olá, pessoal. Quero mostrar para você aqui um livro muito legal sobre a Bíblia, que foi escrito para crianças e juvenis, ok? Esse livro aqui é o Deus de Gerações. Mas nós temos também um outro livro, A Criança Faz Parte da Família de Deus. E também o Amado Coração. Olha quanta coisa legal, escrita para você que quer conhecer a Bíblia de uma maneira divertida e ainda tem versículos em adesivos para você colar. Muito legal. Adquira o seu através do nosso site da Editora Videira, ok? Legal, crianças? Sim! Olá, crianças e juvenis! No nosso programa de hoje, nós vamos ter muitos sorteios para você, criançada. Nós temos aqui a mochila do Amado Coração. Nós também temos aqui a lancheira do Amado Coração. Temos também aqui o estojo do Amado Coração, o livro ilustrado do Amado Coração e o caderno de atividades também do Amado Coração. E agora o livro Grandes Reis da Bíblia, com uma novidade. Ele vem com adesivos e o QR Code para você ter acesso a todos os vídeos em áudios para você repetir juntamente com o Radical Baby o princípio. Para você participar desse sorteio, basta mandar um WhatsApp para o número que está aqui embaixo, 99997-2005. Participe e boa sorte. Tchau! Débora, quer contar pra gente algum milagre que você lembra? Que a Bíblia conta? O milagre que eu gosto mais é quando Jesus cura um paralítico. O paralítico. E ele disse assim, por que você não vai até o poço? E o paralítico disse, eu não tenho ninguém para me levar assim. Aí ele disse, pegue sua cama e vai para a casa onde você mora. E na mesma hora ele foi curado. Uau, realmente. Jesus falou para o paralítico, né? Levanta, pega a sua cama, não é? E anda. E ele foi curado.
Muito bem. Alguém aqui quer contar? Nossa, que tanto de dedinho, todo mundo sabe. Milagres da Bíblia? Ok, vamos começar aqui com o João Pedro. Para mim, o mais incrível é que Deus está mandando a multidão. E uma mulher que estava doente no João, encostou nele e foi curada. E o mais incrível, ela foi curada por só ter encostado em Jesus. Para mim, esse é um dos milagres mais incríveis da Bíblia. Jesus não falou nada, né? Não, só encostou. É verdade. João Pedro está lembrando aqui de uma mulher que ela sofria de uma hemorragia. Então, saía sangue o tempo todo. Imagina uma pessoa assim, machucada, que fica o tempo todo sangrando. E tinha anos e anos. E ela já tinha gastado muito dinheiro. E ela, então, foi atrás de Jesus e Jesus nem falou com ela. Ela só encostou. Ela teve fé. Ela teve fé. E ela foi instantaneamente curada. Não foi aos poucos, não. Foi na mesma hora. Muito bem, João Pedro. Eva, Pode ser um milagre que aconteceu na vida dos meus pais? pode ser um milagre que aconteceu na sua família. Ano passado, não, em 2019, a gente precisava de mudar de apartamento. Só que meus pais, nessa época, a gente estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Pra você ter ideia, meu pai não tinha dinheiro pra gente comprar nem comida. Que coisa. E aí, o dono do apartamento queria o apartamento, que era alugado. E como a gente não tinha dinheiro, a gente não sabia o que fazer. Aí, minha mãe, ela lembra que deixou um dinheiro lá investido por alguns anos. E quando ela vai pegar no banco, ela ia pegar uma pequena quantia. E quando ela chega lá, tem uma grande quantia. E ela orava muito pedindo para um apartamento. E hoje em dia a gente mora nesse apartamento que... E vocês conseguiram comprar um Não, a apartamento? gente não comprou. A gente Mas alugou. Mas vocês conseguiram o dinheiro para poder Sim. sair. Que lindo, que lindo. Realmente, Deus cuida mesmo da gente, hein? Sim. Sua mãe não lembrava que tinha guardado o dinheiro. Quando chegou lá, tinha mais do que ela esperava. Esse é um milagre. Milagre da multiplicação. Vamos ouvir aqui a Luísa. Eu fico muito surpresa com aquele milagre que Jesus fez do Pedro, Tiago e João. Porque eles estavam lá no barco tentando pescar peixes. Só que não estava indo os peixes. Aí Jesus falou para eles jogar do outro lado, né? E quando eles jogaram, eles acharam que não ia pegar nada de novo. Mas quando eles jogaram e puxaram a rede pesada, saiu um monte de peixe da água. Olha, realmente esse milagre foi legal, hein? Eles ficaram a noite inteira e não conseguiram pescar. E eles eram bons pescadores, porque eles trabalhavam com isso. E Jesus chega e fala para eles, joga para o outro lado. Eu falo, mas será que ele não sabe que eu já joguei para todos os lados? E eles jogaram. E foi aí que Jesus disse para Pedro, né? Que agora eu não quero mais que você pesque peixes, eu quero que você pesca homem. Pescadores de homens. Isso foi antes. Quando Jesus encontra Pedro e ele chama ele para que ele vá seguir Jesus. Um milagre incrível que eu lembrei aqui agora, quando Jesus acalmou os mares e o mar. Ele só falou e o mar inteiro acalmou. Isso é No meio da tempestade. a tempestade, o mar. Os discípulos estavam no meio do barco e veio uma tempestade e o barco ia afundar. E aí, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Você teria coragem de dormir num barco no meio de uma tempestade? Não. Sim, a Eva disse que sim. Então, essa tempestade, ela simboliza problemas na nossa vida. Às vezes é difícil, não é? Na hora da dificuldade, do problema, não é isso? Você vê seu pai tendo dificuldades, às vezes sua mãe, seu irmão, ou às vezes você. E aí você conseguir orar e ter fé que Jesus vai fazer o milagre. É isso que ele estava ensinando. E Jesus, então, levanta no meio da tempestade e ele acalma os ventos e o mar. E ele fala para os discípulos que eles tinham que ter fé. Muito bem. Olha, eu quero falar de algo aqui muito importante também. Estou vendo que vocês sabem muita coisa da Bíblia, hein? Que é isso? Vocês leem a Bíblia? Sim. Sim? Ok. Quem aqui está na célula?
Olha, muito bem. Acho que vocês estão aprendendo muita coisa na célula, hein? Todo mundo aqui vai ser um líder de célula, amém? Amém. Ok. Mas olha, normalmente, na época de Natal, as pessoas comemoram o quê? O nascimento de Jesus. Mas é uma coisa interessante, porque a Bíblia, ela não fala que a gente precisa lembrar do nascimento de Jesus. Embora é importante saber que Jesus veio, que ele nasceu, que ele virou gente, isso é muito importante. Mas a Bíblia nos fala que tem algo que nós temos que lembrar. E foi Jesus quem disse. Certa vez, quando Jesus estava fazendo uma ceia com os discípulos, ele tinha ali pão e vinho. E isso aconteceu antes dele morrer. E Jesus falou que era para eles lembrarem de quê? Do nascimento? Não, de quê? Da morte e Da morte. Da morte e da ressurreição. Ele falou Uau! que o pão significaria o corpo dele e o vinho o sangue. Muito bem, Sofia. Exatamente. Olha que coisa interessante. Então, comemorar o Natal é legal, né? A gente ganha presente, a gente reúne com a família, a gente pode falar de Jesus, mas tem algo mais importante, que Jesus falou que nós tínhamos que lembrar. E da ressurreição. E da ressurreição. O que nós fazemos hoje para a gente lembrar da morte e da ressurreição? A gente faz A ceia, que tem o quê? o O pão e o vinho. A Sofia falou, o pão significa O o corpo. E o vinho sangue. E o vinho, sangue. Nossa, isso é tão precioso, porque isso fala do perdão dos pecados. Agora eu vou perguntar algo importante para vocês e eu quero que vocês falem. Sabe por quê? Tem muitas crianças que estão assistindo a gente ali. E tem crianças que pensam que, às vezes, elas não têm pecado. Por que ela precisa de perdão dos pecados? Então, conta pra gente aqui e fala para eles. Todas as pessoas precisam ser perdoadas dos seus pecados? Sim. Sim? Então, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e para nos salvar. Isso é muito importante. Então, agora eu vou pedir para vocês falarem algo sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Porque Jesus poderia ter morrido, ficado lá, mas ele morreu E ressuscitou. e ressuscitou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esther, o que você gostaria de falar? É que quando Jesus morreu, ele foi sepultado, né? Igual aquele milagre de Lázaro. Mas depois de 3 dias, ele foi lá e ressuscitou. E as pessoas foram lá, viram e o túmulo estava aberto. Vazio. E Jesus estava lá em pé. E Jesus estava vivo. Isso é algo poderoso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Essa é uma mensagem muito importante que nós precisamos falar. Vamos ouvir aqui a Débora e depois a Sofia. A coisa que eu acho muito incrível é que Maria foi lá no túmulo dele e tinha 2 anjos. Falaram, onde está o outro? Onde o levaram? Uhum. E aí Jesus estava em pé e ela pensou que era um jardineiro, mas não era. Aí ele conheceu o nome dela e viu que era Jesus. Exatamente, que lindo. Ela foi lá para ver Jesus, achando que ele estava morto. Quando ela chegou, o túmulo estava vazio. Ela viu 2 anjos e ela, quando viu Jesus vivo, ela pensou que era o jardineiro. Que hora que ela reconheceu que era Jesus, na hora que ele falou o nome dela. Que lindo, Sofia, pode falar. Jesus, na verdade, não tinha culpa, só que tinha um evento na cidade onde Jesus morreu que poderia trocar um preso por uma pessoa que eles quisessem. E eles começaram a gritar para matar Jesus.
E no lugar de Barrabás, quem ficou na cruz foi Jesus. Inclusive, a cruz de Barrabás era menor do que a de Jesus. Então, para colocar Jesus na cruz, até deslocou o braço dele e a perna dele, porque teve que puxar assim. Certo. Essa história de Barrabás é realmente muito importante. Ela está na Bíblia. Barrabás era um ladrão, um criminoso. Na verdade, Barrabás, ele simboliza todos nós que temos pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus trocou de lugar. Barrabás foi livre e Jesus morreu. Da mesma maneira que ele fez por nós. Ok, vamos falar aqui um pouquinho e a gente já tem que passar para uma outra pergunta importante. Ok, Eva, o que você quer falar? Eu sei que nas 3 cruzes tinha um bandido eu acho, não sei se é bandido. Sim. E o outro eu acho que eu esqueci. Um ladrão. Um ladrão. Aí o bandido do lado falou assim, Senhor, perdoa os meus pecados. E aí Jesus falou assim, você estará lá em cima. No paraíso. Não, você estará no paraíso. Muito bem. Lá mesmo, na hora de Jesus morrer, Sim. tinha 2 criminosos, não é? 2 criminosos, um de cada lado. Os 2 se arrependeram e foram... Só um se arrependeu. Só um. Só um se arrependeu. E esse que arrependeu, ele falou, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Significa que ele foi salvo. Agora, vamos falar algo importante aqui. O que uma pessoa precisa para ser salva? Ela tem que fazer alguma coisa? Sim. Ela precisa aceitar. Ela precisa apenas Aceitar. crer, não é? Fé. Alguém conhece aqui um versículo que fala sobre isso? Eu. Gostaria de sugerir um aqui para a gente falar juntos. Quem sabe o que está escrito em João 3,16? Então você vai olhar ali para aquela câmera e nós vamos falar todos juntos, olhando para lá. Pode começar, Elisa. Porque vamos falar juntos? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem. Essa é uma mensagem muito importante. Deus enviou quem? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então basta crer, não é isso? Você não tem que fazer promessa, você não tem que fazer sacrifício, você não precisa dar esmolas, você precisa apenas crer e receber Jesus. Muito bem. Olha, eu ainda quero perguntar algo aqui muito importante para você, ok? O que você falaria para uma pessoa que diz que não acredita em Jesus? Um ateu? Um ateu. O que você falaria? Eu quero que você olhe ali. Vamos imaginar que aquela pessoa está ali, olhando para você. E ela vai dizer, não, eu não acredito em Jesus. O que você iria dizer para essa pessoa? Quem gostaria de começar? Luíse, depois a gente vai ouvir a Elisa e também a Elisandra. Luíse, o que você falaria? Eu falaria que se você não acredita, você tem que pelo menos acreditar no que a gente fala para tentar ler a Bíblia, ir no culto, ir na célula, que você vai ver que realmente ele existe. Muito bem. Ok, Elisandra, o que você falaria? Eu falaria porque que parece até meio impossível, mas o Deus que nós acreditamos é impossível, é extraordinário. Então, eu falaria para a pessoa pelo menos tentar conhecer ele, para depois ter alguma opinião. Muito bem. Elisa, o que você falaria para alguém que diz que não acredita em Jesus? Eu falaria para ela que Deus é o nosso Pai verdadeiro, que Ele cuida de todas as coisas e que Ele, pelo menos eu tentaria convencer Ele para ele ler a Bíblia. Ah, muito bem. Ler a Bíblia é uma maneira de conhecer a Jesus.
Você, Sofia, também tem algo para dizer? Eu Sim. falaria tanto do amor de Deus para essa pessoa, mostraria que Deus cura e levaria ela pelo menos para uma célula e para um Domingo Kids comigo. Ah, ok. Agora tem algo aqui que eu acho importante, que nós temos 5 passos que nós falamos para um amigo. Quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala de 5 passos que são muito simples, mas que é um caminho, a maneira que a pessoa tem para que ela possa receber Jesus. Alguém aqui sabe, só um pouquinho, sabe esses 5 passos que nós falamos? Você sabe, Débora? Aham. Então olha para ali e fala. Primeiro é, Deus me ama, muito bem. eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo e estou salvo. Ai, que lindo. Vamos falar então todos juntos essa mensagem? Vamos lá? Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Que lindo! Parabéns para vocês! Muito bem. Olha, eu gostaria de fazer um convite muito especial para essas crianças que estão nos ouvindo e que ainda não convidaram Jesus para entrar no seu coração. E a maneira que nós fazemos isso é fazendo uma oração. É uma oração simples, de convidar Jesus para que ele venha morar no seu coração. E eu vou pedir aqui a Eva, que vai fazer essa oração, não é, Eva? Porque você já fez um dia para receber Jesus, não foi? Sim. Então, a Eva sabe fazer essa oração. Eu quero perguntar para você que está nos assistindo hoje. Você gostaria de receber Jesus no seu coração e receber a vida eterna de Deus? É muito simples. Faça essa oração conosco e receba onde você está. Eva, você quer falar alguma coisa antes de orar? Se você quiser, você pode colocar a sua mão no coração e fechar os seus olhos? Ok. Então tá bom. Vamos todos fazer isso e a Eva vai orar e eu quero convidar você também para repetir esta oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entra no coração dessa pessoa e conforta. Entra no coração dessa pessoa e conforta. Que o Espírito Santo te acompanhe todos os dias da sua vida. Que o Espírito Santo te acompanhe todos os dias da sua vida. E entra no coração. Entra no coração. Entra no coração. Que essa pessoa possa crer e se arrepender. Que essa pessoa possa crer e se arrepender. Senhor, eu te peço para você estar protegendo todas as crianças. Senhor, eu te peço para que você proteja todas as crianças. E que você seja tocado pelo Espírito Santo. E que você seja tocado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Receba Jesus aonde você está e eu tenho certeza que a partir do momento que você recebeu o Senhor, de uma maneira simples, como essas crianças, foi o que Jesus disse. Aquele que não receber o reino de Deus, como as crianças, não pode entrar nele. Jesus estava querendo dizer que é algo muito simples. Basta você crer e receber. Amém? Amém. Tem um versículo muito importante e eu queria encerrar falando ele, que é Efésios 2:8, que fala sobre a graça de Deus, a maneira como que nós podemos ser salvos. Ok? Então, eu gostaria... Dani, pega para mim, por favor, ali um material, que tem ali um coração, em que a gente usa um material para poder evangelizar as crianças. Eu quero mostrar para você, porque todos vocês conhecem? Sim. Sim. É o plano perfeito. É o plano perfeito, muito bem. E nesse plano perfeito, nós temos aqui os 5 passos que nós falamos aqui.
Deus me ama. Vamos lá? Deus me ama. Eu pequei. Jesus morreu por mim. Eu recebo e sou salvo. E aqui temos uma coroa, ok? Então, eu gostaria de encerrar aqui falando, nós já falamos um versículo, mas eu quero encerrar aqui falando esse versículo que é tão importante para nós e que as crianças sabem esse versículo, que é o último, que fala sobre a graça de Deus, ok? Então, ele começa falando que é pela graça. Então, se você sabe de cor, a gente vai falar juntos. Vamos lá? Pela graça vocês são salvos. É pela fé. Isso não vem de vocês. Mas É um presente de Deus. Efésios 2:8. É isso que a Bíblia diz. Pela graça, você é salvo. É mediante a fé. Isso não vem de você, mas é um presente de Deus. Receba, então, esse presente hoje, que é Jesus na sua vida. Amém? Vamos lá? Vamos dar um tchau para cada um daqueles que nos ouviram hoje? Tchau! Deus abençoe vocês. Até o próximo programa.